Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse lindo tapete que eu teci no fio 8 e vou passar todas as informações para vocês. Esse modelo aí que vocês estão vendo foi feito no fio 8 e esse outro que vocês estão vendo agora foi feito no fio 10. Tá? Então, cada um tem as suas especificações. Vou deixar tudo na descrição do vídeo, mas o passo a passo é o mesmo, tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula e vamos lá. Eu vou utilizar aqui a agulha de 4 milímetros, uma tesoura e uma agulhinha de tapeceiro para arrematar no final. A gente vai iniciar fazendo aqui o anel mágico, certo? Então, 2 dedos aqui, eu seguro o fio, giro o fio pra cá pra cima e eu prendo ele aqui, tá? Agora, ó, eu vou entrar com a minha agulhinha por baixo aqui, por baixo desse fio e por cima desse outro aqui. Puxo esse fio, subo e faço aqui uma corrente pegando esse fiozinho aqui que tá no novelo, certo? E eu faço aqui o nosso anel mágico. Isso aqui já fica como se fosse uma correntinha, tá bom? Vou tirar o fiozinho. Esse fiozinho a gente vai trabalhar aqui e ele vai puxando esse fio pra ele ir junto com os pontos, certo? Então, eu vou fazer aqui 11 pontos altos separados por uma corrente, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui essa correntinha e vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse anel mágico, tá? Um ponto baixo. E uma corrente. Esse é o nosso primeiro ponto alto. Já vai contar como um ponto alto. Vou fazer mais uma corrente de separação e mais 10 pontos altos para totalizar aqui 11 pontos altos. Lembrando que todos vão ser separados por uma correntinha. Fiz aqui o meu segundo ponto alto, ó. Uma corrente. Meu terceiro ponto alto. Uma corrente. Meu quarto ponto alto e você vai puxando esse fio de acordo com a quantidade de pontos que você for fazendo, certo? Eu vou fazer aqui os meus 11 pontos altos, separados por uma correntinha, e volto já com vocês. Tô aqui, chegando no final da carreira, vou fazer o último ponto alto. Fiz aqui e uma corrente. E eu vou fechar esse espacinho o máximo que der. Depois a gente fecha mais. E vou prender aqui, ó. A gente fez um ponto baixo e uma corrente. Nessa primeira correntinha aqui, ó. Nessa primeira correntinha aqui. Vou prender com um ponto baixíssimo. Venho aqui e puxo com um ponto baixíssimo. E aqui, a gente fechou a primeira carreira, agora vamos para a segunda carreira. Eu vou vir aqui, faço um ponto baixíssimo nessa correntinha de separação, nesse espacinho, ó. Vou pegar só essa alcinha de trás da correntinha, tá bom? Então, eu faço aqui um ponto baixíssimo. Aí, aqui, nesse espacinho de correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos em cada espacinho, tá? E uma corrente de separação por toda a volta. Então, eu vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixo e uma corrente. Aqui é o nosso primeiro ponto alto. E agora, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço, tiro 2 e laço, tiro 1. Vou fazer aqui mais uma correntinha de separação e vou fazer isso por toda a volta.
cada espacinho de corrente, eu vou fazer 2 pontos altos e separar com uma correntinha. Então, venho aqui no meu próximo espacinho, faço 2 pontos altos aqui, 1, 2, uma corrente, no próximo, 2 pontos altos, e vou fazer por toda a minha volta. Quando eu estiver finalizando, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui meus 2 pontos altos, os últimos, vou fazer uma correntinha de separação e vou prender aqui nessa primeira correntinha, junto com o ponto baixo que eu fiz no início, tá? Eu vou pegar e vou entrar aqui, ó, e puxar o fio, formando um ponto baixíssimo. Vou fechar um pouquinho aqui, ó, esse anel mágico, que ele já abriu mais. Então, eu vou puxa com cuidado, pra não quebrar o fiozinho, porque a gente vai arrematar no final. Fechei, tá vendo? E agora, vamos pra terceira carreirinha. Então, nossa terceira carreira, eu vou pular esse primeiro ponto aqui, tá? E no segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto, mais 2 pontos altos no espacinho de correntes, ficando com 3 pontos altos, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Eu venho aqui no próximo espacinho, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, que vai ser nosso primeiro ponto alto. No espacinho de correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação e vou repetir esse mesmo processo aqui. Esse primeiro ponto, ó, do bloquinho, eu vou pular, venho no segundo ponto, laço, faço aqui o primeiro ponto alto. E aqui no espacinho, eu faço mais 2 pontos altos. Ficando aí com 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas em cada bloquinho. Então, vou fazer isso por toda a volta. Vou fazer mais 2 correntes, pulo esse ponto, ó. Venho aqui no segundo ponto, faço um ponto alto. E no espacinho, 2 pontos altos. Então, eu vou fazer toda a minha volta desse mesmo jeitinho aqui. Quando estiver chegando, volto com vocês. Tô chegando aqui no final, fiz o meu ponto alto aqui no segundo ponto. Vou fazer nesse último espacinho, meus 2 pontos altos. E 2 correntes de separação, e vou prender aqui nessa correntinha do primeiro ponto que a gente fez, com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a nossa terceira carreira. Agora, a gente vai para a quarta carreira. Vai ser da mesma forma dessa terceira carreira. A gente vai pular o primeiro ponto e fazer no segundo e no terceiro um ponto alto e no espacinho um aumento. E vai ser assim por 15 carreiras. A gente tá aqui na nossa quarta, que a gente vai agora, e a gente vai repetir o mesmo processo por 15 carreiras, tá? Então, eu vou fazer aqui mais essa com vocês. Fiz aqui um ponto baixo e uma corrente. No próximo, um ponto alto.
No próximo, eu vou fazer o aumento. Vou fazer 2 correntes de separação e vou repetir a mesma coisa. Vou pular sempre o primeiro ponto e nos outros eu vou fazer ponto alto. 1 e 2. Aqui no espaço, faço um aumento. E 2 correntes de separação. Então, eu vou fazer por toda a minha volta, por 15 carreiras desse mesmo jeito, tá? Sempre pulando o primeiro ponto e fazendo um aumento no espacinho de correntes, certo? Quando eu tiver com as minhas 15 carreiras aqui, eu volto com vocês. Então, vamos lá. Estou aqui com as minhas 15 carreirinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vamos para a 16ª carreira agora, certo? Que vai ser um pouquinho diferente. Vocês percebam que ele faz como se fosse um giro assim, no detalhe. E agora, a gente vai fazer um detalhe no meio desse giro. Então, eu vou pular também o primeiro ponto. Aqui eu fechei, ó, com um ponto baixíssimo, do mesmo jeito das outras carreiras. E eu vou pular esse primeiro ponto e vou vir aqui nesse segundo ponto. Vou fazer um ponto alto, que vai ser um ponto baixo, mais uma correntinha. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto alto e eu vou fazer 7 pontos altos. Certo? Então, esse é o primeiro. Vou fazer o segundo ponto alto. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. E o sétimo. Fiz aqui 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Fiz 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e vou vir aqui no próximo, fazendo mais pontos altos. Então, vou fazer aqui mais 7 pontos altos. Fiz 1, ó, 2 em cada ponto de base, tá vendo? 3, 4, 5. E aqui, nesses 2 espacinhos aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ficando com 7, tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho 7 pontos altos, fiz 2 correntinhas, pulei 2 pontos e mais 7 pontos altos. Fechando aqui com o aumento no espacinho, como a gente tava fazendo antes. E eu vou fazer isso por toda a minha volta. E agora, eu vou fazer 2 correntes de separação. Entre um bloquinho e o outro, eu faço mais 2 correntinhas de separação, do mesmo jeito. Venho aqui no próximo, vou pular esse primeiro ponto, já venho no segundo ponto alto aqui. E vou fazer do mesmo jeito. 7 pontos. E repito todo o processo. Vou fazer mais uma vez para vocês. Então, vou fazer aqui 7 pontos altos. Fiz aqui 7 pontos altos, ó, 3, 6, 7. Vou fazer 2 correntinhas.
pulo 2 pontos e faço aqui mais 7 pontos, contando com os 2 daqui. Então, façam aí, tá? Eu vou fazer aqui por toda a minha volta. Quando eu estiver chegando aqui, no finalzinho, eu volto com vocês. Tô aqui finalizando a carreira. Fiz os 2 pontos altos no espacinho. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação. E vou prender aqui nessa correntinha, que foi o primeiro ponto alto que a gente fez, tá bom? Prender com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou iniciar a 17ª carreira, certo? Vou pular o primeiro ponto, vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto alto, que é um ponto baixo e uma corrente, para iniciar o trabalho. E vou fazer aqui mais 5 pontos altos, no caso, mais 4, para totalizar 5 pontos. Fiz o primeiro, vou fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto. Tô aqui com 5 pontos altos. Agora, eu vou pular esse ponto aqui e vou vir aqui nesse espacinho, tá? Vou fazer uma corrente para pular esse ponto. Vou fazer aqui dentro do espacinho 2 pontos altos, tá? Então, fiz aqui 1 e 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Lembrando que aqui eu fiz uma corrente e aqui eu vou fazer 2, tá? Vou pular 2 pontos de base e vou vir aqui, ó, no terceiro, fazendo um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto. Então, não se confundam, aqui eu só pulei uma e aqui eu pulei 2. Fiz aqui um ponto alto e eu vou fazer aqui 7 pontos altos. Eu fiz um, vou fazer em cada resto de ponto de base um ponto alto. 2, 3, 4 e 5. E aqui nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos, totalizando 7, tá? 1 e 2. E, ó, ficou assim esse bloquinho. Pula o primeiro, faz 5 pontos altos, uma corrente de separação, pula um ponto. Dentro do espacinho, faz 2 pontos altos, depois 2 correntinhas, pula 2 pontos altos e faz 7 pontos altos com 2 aqui no espacinho. E a gente vai repetir isso por toda a volta. Caso você tenha alguma dúvida, é só voltar essa parte e fazer novamente. Eu vou fazer 2 correntinhas de separação, sempre entre um bloquinho e outro. O que eu chamo de bloquinho é isso aqui, tá? Esse espacinho aqui. Então, eu fiz aqui, vou para o próximo, que é esse daqui. E eu vou repetir do mesmo jeito. Pulo o primeiro ponto e começo fazendo do mesmo jeito aqui, ó. Vou fazer aqui os 5 pontos altos no espacinho do mesmo jeito. Então, é só repetir desse mesmo jeito, certo? Quando eu estiver chegando aqui, no final, eu volto novamente. Tô chegando aqui no final dessa carreira, vou fazer 2 correntes e vou prender aqui com um ponto baixíssimo na primeira correntinha do primeiro ponto, tá? Agora, a gente vai para a 18ª carreira. Na 18ª carreira, a gente vai fazer já um pouquinho diferente, que vai ser, a gente vai pular o primeiro ponto, vai vir aqui, ó, no segundo,
fazendo um ponto alto, como a gente já estava fazendo antes. Um ponto baixo e uma correntinha. Aqui já deu um ponto alto. E agora, a gente vai fazer mais 4 pontos altos. No caso, vai ficar com 4 pontos altos. Fiz o meu primeiro. Vou fazer no próximo ponto de base um ponto alto. No próximo, eu vou fazer 2 pontos altos, deixando esse último ponto aqui, ó, sem fazer. No caso, antes desse primeiro espaço, tá vendo? Eu fiz aqui 2 e vou fazer 2 aqui. Então, vou fazer aqui um aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto. Fiquei aqui com 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou vir aqui no espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Tá vendo que tem 2 espacinhos? No primeiro espacinho, eu faço aqui 2 pontos altos. 1 e 2. Fiz aqui 2 pontos altos, agora eu vou fazer mais 2 correntinhas de separação. Vou pular esses 2 pontos e aqui no próximo espacinho eu faço mais 2 pontos altos. Fiz aqui mais 2 pontos altos. Vou fazer mais 2 correntes, vou pular 2 pontos e no terceiro ponto aqui eu faço ponto alto. E vou fazer ponto alto até aqui o final. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no espacinho, vou fazer o aumento, ficando com 7 pontos altos. 6 e 7. Vou fazer 2 correntes de separação e vou repetir aqui no próximo bloquinho a mesma coisa que eu fiz nesse aqui. Tá vendo? Olha só como foi que ficou. Então, vai ser a mesma coisa que eu fiz nesse aqui, eu vou repetir, tá, gente? Vou fazer 4 pontos altos aqui, pulo o primeiro, venho, faço 1, 2, aqui no terceiro ponto. Aqui eu faço o aumento, vou pular esse ponto, vou fazer 2 pontos altos em cada espacinho aqui, com 2 correntinhas de separação, e faço 2 correntes e faço mais 7 pontos altos aqui, contando com esse espacinho, tá? Então, para quem ficou com dúvida, é só voltar a explicação dessa parte aqui, que é a mesma coisa. E sempre de um bloco para o outro, 2 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer por toda a volta, senão a aula vai ficar muito grande, tá? Então, eu vou fazer e volto já com vocês para a próxima carreira. Vou aqui finalizar essa 18ª carreira, fazendo aqui o meu último ponto alto, ficando aqui. E vou fazer 2 correntinhas, fechando no primeiro ponto. Pronto. Agora, vamos para 19ª carreira. Tá? Na 19ª carreira, vai ser um pouquinho diferente, porque a gente já vai começar a fazer outro desenho no tapete. Vocês estão vendo que ele tá ficando assim. E agora, a gente vai começar a mudar esse desenho, voltando. E entre um bloquinho e outro, vai ter outro desenho aqui no meio, certo? Então, vamos lá que vocês vão entender o que é que eu tô falando. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo e uma corrente. Pula, né, esse que a gente tá. E ficou aqui com um ponto alto. Agora, a gente vai fazer mais 1, 2, e aqui a gente tá com
3 pontos altos. Vou fazer mais 2 pontos altos no espacinho, pra ficar aqui com 5 pontos altos. Opa. 1 e 2. Vou ficar aqui com 5 pontos altos, certo? Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou pular esses 2 pontos e aqui no meio eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. No meio. Tá vendo que tem 3 bloquinhos, 3 quadradinhos? Então, no quadradinho do meio eu faço 2 pontos altos. Vou fazer mais 2 correntinhas e nesse último quadradinho aqui eu vou fazer só um ponto alto, certo? Fiz aqui um ponto alto e aqui tem 7 pontos altos. E eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, totalizando 8 pontos altos. Então, eu tenho aqui o meu primeiro, que eu fiz no espacinho, venho do a laçada e venho aqui no primeiro ponto. Vou fazer um ponto alto em cada pontinho desse de base. Quatro, 5, 6, 7 e 8. Tá vendo? Fiz aqui até o final, não vou fazer aqui como a gente tava fazendo nas outras carreiras, porque o desenho vai mudar. Fiz aqui meus 8 pontos altos, contando com esse daqui. Agora, eu vou fazer no espacinho entre um bloco e outro, que é esse espacinho aqui, eu vou fazer o seguinte, vou fazer 2 correntes. Ops. 1, 2 correntes. Um ponto alto dentro desse quadradinho. E mais 2 correntes. Certo? Então, entre um bloco e outro, ao invés de fazer só 2 correntes de separação, como a gente estava fazendo antes, eu vou fazer isso. 2 correntes, um ponto alto e 2 correntes. E vou voltar normalmente, como eu mostrei aqui. Pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo, faço um ponto alto. Mais um ponto alto. No próximo ponto alto. No espacinho, vou fazer o aumento, ficando aqui com 5 pontos altos. E eu vou repetir da mesma forma que eu fiz esse daqui. Faço 2 correntes, vou fazer só mais essa vez para vocês verem e não ficar com dúvida. No espaço do meio, eu faço 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntes de separação. E no próximo espacinho, eu vou fazer apenas um ponto alto. Nos próximos pontos de base, eu vou fazer mais pontos altos, até totalizar 8, contando com esse primeiro que eu já fiz, certo? Então, eu já tô aqui com 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, entre um bloco e outro, eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto no espaço do meio e mais 2 correntes. E retorno fazendo do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então, vai ser assim por toda a volta. Essa é a 19ª carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês.